Paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje eu queria liberar uma palavra para o teu coração. Mas antes de liberar essa palavra, eu te peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha com o máximo de pessoas que você conhece. Vamos orar? Vamos agradecer esse dia ao nosso amado Jesus? Amém? Soberano Deus e eterno Pai, te rendemos graças, Senhor, nessa hora, te bendizemos, te entronizamos, te pedimos obrigado, Senhor, por estar nesse lugar, ouvindo e sendo ministrado pela Tua palavra, que o Teu Santo Espírito que habita em nós, Senhor, venha abrir nossos ouvidos para ouvir, a nossa visão para enxergar tudo aquilo que o Senhor quer falar e ministrar sobre nós. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria trazer algo breve, porém algo que nós precisamos escutar, ouvir e mesmo assim trazer para a nossa vida diária. Eu não sei se já aconteceu com você ou se você já foi um dia essa pessoa. Não sei se você já foi excluída por alguém ou não sei se você já excluiu alguém. Bem, a palavra excluir é algo que a gente sente não só pelo poder da palavra, mas algo que a gente sente em nós, corpo, alma e nosso espírito. Um dia que Jesus foi excluído foi no dia da sua morte, foi no dia que escolheram um ladrão ao invés de Jesus. E a gente sabe muito bem que a gente, como seres humanos e como os filhos de Deus, nós não precisamos excluir ninguém para ser melhor do que ninguém. Afinal de contas, nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos iguais, compartilhamos da palavra de Deus e desfrutamos de um reino que nós recebemos. Sim, mas isso acontece muito na nossa vida, isso acontece muito em rodinhas de pessoas escantear, de pessoas excluir, de pessoas deixar para lá outras pessoas. E a gente sabe muito bem que os mandamentos que o Senhor deixou para mim e para você é que o segundo, ele fala que nós precisamos amar ao nosso próximo como a si mesmo. Então, se nós nos amamos, nós também precisamos amar. Existem várias situações que a gente até não quer andar com pessoas, porque pessoas nos frustrou, porque pessoas nos decepcionou, até porque pessoa nos maltratou. Sim, isso é uma exceção e você tem todo o direito de não querer andar com pessoas que um dia te fez mal e um dia te feriu. Porém, nós precisamos o amar, né? A gente não precisa escantear essa pessoa para nós se sentirmos inferiores a ela. E para que não fique somente nas minhas palavras, eu quero te dizer algo que a palavra do Senhor vai te trazer, que a Bíblia, o Senhor que escreveu, não apoia esse tipo de comportamento. Em Tiago 2:1 fala assim: meus irmãos, como crente em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas, tratando ela com parcialidade. Abrindo um parênteses, a palavra parcialidade, ela significa escolhas injustas. E olha o que a Bíblia vai dizer. Suponha que na reunião que vocês estão, um homem entra com um anel de ouro e roupas finas, e também entra um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao entrado onde põe os seus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouça, meus amados irmãos, não escolheu Deus o que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele lhe prometeu ao que os amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Olha o que a palavra está dizendo. Não são os ricos que oprimem vocês? Não escolheu Deus, não são os pobres que
que oprimem vocês? Não são eles os que os arrasam com os tribunais? Não são eles que o difamam o bom nome que vocês são invocados? Se vocês de fato o obedecer à lei do reino, encontrará na escritura que diz: ame ao seu próximo como a si mesmo. Esses sim estarão agindo corretamente. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você. Quando a gente ama como nós somos amados, nós não desprezamos nenhum que se quer filho de Deus. Só que a gente tem essa debilidade na nossa carnalidade, na nossa alma, de muitas das vezes a gente desprezar aquelas pessoas que Deus os chamou para ser ricos em fé. E a gente tem muitos exemplos na Bíblia que fala justamente sobre isso. Jesus, por ser o nosso mestre, por ser o nosso amado, ele é o nosso exemplo máximo. Jesus, quando foi escolhido para ser crucificado, primeiro eles acharam favor em Barrabás, aquele a qual eles julgaram parcialmente. Eles escolheram uma escolha injusta. E mesmo assim, Jesus sabia que era tudo o plano do Pai e ele o obedeceu. Porém, a gente sabe que quando nós vivemos aqui em terra, a gente sabe que a gente não pode fazer essas escolhas injustas. Sim, vai ter pessoas do seu lado que um dia até te feriu, que um dia até te maltratou, que um dia até falou palavras de engano sobre você. Só que você não precisa arrancar essa pessoa do ambiente ao qual você está enfrentando ou do lugar ao qual você está para poder ser mais do que essa pessoa. Afinal de contas, aquele que um dia nós, por alguma debilidade, a gente escanteou, a gente discriminou, a gente tirou ele da nossa rota, da nossa existência, o Senhor o encheu com favor e graça e fé. Então, por isso que existe muitas das vezes um ditado que tem no mundo que fala assim: não despreze aquele que você está julgando, porque um dia você vai precisar dele. E realmente, muitas das vezes, a gente despreza as pessoas que um dia mesmo a gente volta atrás e precisa. Eu já passei por essa situação. Pessoas que um dia me escantearam, pessoas que um dia me tiraram da rota da amizade deles, mas um dia precisaram. E eu estava pronta para o servir. Porque, afinal de contas, o reino de Deus, ele não fala sobre mim, ele fala sobre Pai, ele fala sobre paternidade, ele fala sobre socorro e sobre ajuda. E se eu sou, como a palavra está dizendo, meus irmãos, como um crente em nosso glorioso amado Jesus, você não pode desprezar nem sequer ninguém para poder ser inferior a essa pessoa. Então nós precisamos entendermos que nós temos que prestar atenção às pessoas que um dia a gente não quer mais conversar, aquelas pessoas que a gente não quer mais estar perto. É uma escolha não estar perto, mas a escolha de ajudar, ela tem que ser sua, ela tem que partir de você, ela tem que partir do seu caráter como transformadora, como agente de Cristo. Sim, essas pessoas que um dia você não quer mais conversar, Deus pode usar ela para ser um grande cabeça, pode usar ela para ser um grande libertador, pode usar ele ou ela para ser aquele que te ajuda quando você mais precisa. Sim, a gente sabe que Davi também, Davi foi escanteado, ele foi jogado, humilhado e muitas das vezes rejeitado pelos próprios familiares. Sim, mas quando Davi alcançou a graça do seu pai, quando Deus encheu Davi de fé, de ousadia, aqueles que um dia negaram Davi, buscaram em Davi ajuda. Então preste atenção, cuidado com quem você está negando, cuidado com quem você está jogando de lado, você está escanteando, você está deixando para lá, porque um dia a gente pode precisar. O mundo, ele dá muitas voltas, mas eu acredito que Deus, ele é o que sustenta a gente nesses lugares. Tudo bem que o mundo, ele dá volta, mas Deus é que faz a gente cair nesse mesmo lugar. Não porque Deus é ruim, para que você venha entender que Deus, ele não despreza nem o filho seu. Afinal de contas, a Bíblia vai dizer que nem todos são os filhos, mas todos são criação. Então, se você está achando que aquela pessoa não merece a sua atenção, não merece o seu cuidado, não merece a sua palavra, não merece a sua ajuda, para Deus ele merece muito mais.
Então nós temos que parar e entender que a gente não precisa menosprezar ninguém para sermos aceitos no reino espiritual. Afinal de contas, você já é aceito. Aquilo que fizeram com você, o seu pai sabe. E ele sabe muito bem o que ocasionou em você. E é por isso que ele te tratou, ele te curou, para que quando o dia você chegar a olhar para a pessoa que te feriu, você está pronta para ajudar, para ser uma boca de Deus, para ser um instrumento, para ser um vaso cheio de unção, para derramar sobre a vida daquelas pessoas. Tiago está dizendo aqui, olha, não fica discriminando aqueles que estão chegando com roupa de tralho, com roupa amassada, com roupa, talvez até fedendo. Não despreze essas pessoas, porque um dia você está vendo ele assim, mas amanhã o Senhor pode fazer uma grande modificação na vida dessa pessoa. E aí você ficará assombrado ou assombrada de ver essa transformação que Deus fez. Então, não menospreze pessoas que chegam perto de você. Não tenha acepção de pessoa. Seja um agente de Cristo transformador. Laisla, mas é difícil você ser um agente de transformação na vida de alguém quando alguém te faz mal. Eu sei que é. Mas se você é filha de um Deus, que ele cuida de você, que ele te transforma, que ele te lapida, que ele te regenera. Minha irmã e meu irmão, deixa eu dizer uma coisa pra você. Não tem nada, e nem ninguém, e nem açoite, e nem seta, nem palavra contrária que ficará de pé sobre você. Então, você tem que estar pronta para ajudar aqueles que um dia te feriram ou aqueles que um dia você o menosprezou. Recorra-se a esse lugar e fala, Senhor, eu te peço perdão, porque um dia eu discriminei aquela pessoa. Um dia eu julguei aquela pessoa por ela estar vestida de uma tal maneira, ou por ela estar em um lugar e num ambiente que não era propício à minha existência, ou por ela estar andando com mais companhia, ou por ela estar se vestindo de uma maneira que não faz parte do teu reino. Me perdoa, Senhor, porque eu quero ajudar aquela pessoa. Porque ao invés do julgamento, se nós se levantarmos para ajudar e não apontar o dedo, eu garanto para você que existiria muitas pessoas mais felizes no mundo. O pior é que a nossa carnalidade, ela grita para um apontamento, para um julgamento. E a gente sabe que quando Jesus subiu para Pilatos resolver toda a situação de Jesus, todos gritaram, mata, crucifica. E é muito fácil a gente crucificar as pessoas que a gente está julgando. É muito mais fácil a gente pedir para matar aquele que talvez é até inocente. Agora dizer assim, solta, porque eu estou aqui para cuidar, para ajudar aquele que Deus não rejeita. Talvez a gente possa pensar nesse assunto a partir de hoje. Que a gente possa ser esses filhos amados que Deus tanto escolheu e injetou em nós a sua unção. Para que nós não venha julgar, nem apontar o dedo, nem dar preferência a quem é mais vestido, a quem fala bonito, a quem tem um bom carro, uma boa casa, mas aquele que não tem nada, a gente colocar ele de lado, pedir para ele sentar em qualquer lugar. Olha, se Deus fizesse isso comigo e com você, a gente não estaríamos aqui. Afinal de contas, nós somos pobres diante de um reino. Nós somos pobres de tudo aquilo que Deus fez. Só que nós somos humildes e nós sabemos receber o amor do Pai. E nós se tornamos ricos com Ele. Então, um dia nós éramos pobres e Deus não usurpou nem sequer nos julgar. Mas Ele sim deu a vida do seu Filho para que eu e você estivesse aqui. Então, assim como a palavra do Senhor falou, não dê mais atenção a quem aos seus olhos humanos é melhor do que a outro que não é. Talvez é sua mãe, talvez é seu pai, que são pobres de espírito, por não entender o chamado e o propósito de Deus para a vida de cada um deles. Talvez é o seu filho dentro de casa, é o seu esposo, é a sua sogra. Mas você, por ser filha de um Deus que colocou em você sabedoria e ousadia, você o ajudará. Você levantará esse povo